Bom dia, irmãos. Hoje estaremos dando sequência aos estudos, que começamos lá em Gálatas, Colossenses, e hoje vamos falar sobre o livro de Colossenses, Perigo à Vista. Vamos usar o texto de Colossenses 2, versículos de 16 a 23. Que é um livro onde Paulo ele procura combater um grande perigo que estava ameaçando as pessoas daquela cidade, que era o apego a uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo vem do grego gnosis, que é conhecimento, e este apego a este conhecimento ele podia ser dividido em basicamente três esferas: o legalismo, o misticismo e o ascetismo. Nós vamos passar por cada um deles para entendermos o porquê essas pessoas estavam agarradas a este tipo de filosofia. Então, a primeira parte que destacaríamos aqui é o legalismo. Está contido ali entre os versículos 16 e 17, que eu vou ler aqui. Então, Gálatas 2, 16 e 17 diz o seguinte: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido, sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que esse texto Paulo está defendendo aqui, está combatendo, é a volta a práticas que estavam ali levantadas no Velho Testamento da lei, que nós sabemos, e Paulo defende isso, os apóstolos falavam isso de uma maneira muito clara, que todo este esforço de seguir a lei, ele em si, ele era inócuo, ele não valia nada para fins de salvação. No concílio ali de Jerusalém, onde os apóstolos se reúnem, você tem ali Pedro e Barnabé, em Atos 15, versículos 28 e 29, vamos ver quais foram as recomendações que eles fizeram a respeito de todas essas práticas da lei. Por quê? Porque pessoas estavam se convertendo e era necessário dar luz, dar um entendimento para que essas pessoas tivessem um parâmetro. Espera aí, eu devo seguir isso ou não? Até onde existe liberdade em Cristo? Eu posso fazer aquilo que eu quero? O que da lei eu devo fazer? Então existe esse parâmetro. Atos 15, 28 e 29 diz assim: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então eles reduziram basicamente a observância do que é o testemunho na vida cristã realmente ao mínimo, ao essencial, ao que importa, ao mínimo. Não é que está deixando coisas aí pelo caminho, mas está voltando àquilo que é essencial. Então, esta observância de ritos, esta observância de costumes, sejam costumes, porque nem tudo era lei, muitas coisas iam além até da lei, eram costumes, eram interpretações que os mestres da lei àquela época, inclusive, acrescentavam no dia a dia das pessoas. E quando nós vemos aqui, no texto de Gálatas, Paulo, que era um fariseu, que era uma pessoa
consciente e afeita a todo, não apenas consciente, não apenas doutor da lei, né, mas ele é um ex-praticante de todas essas coisas, né? E em relação ao zelo, ele perseguia a igreja. E ele agora aqui ele está colocando luz sobre esse assunto, dizendo, olha, não vos deixe enganar, né? Então, ele volta aqui, né, em Colossenses, dizendo, olha, cuidado com essas práticas, porque ninguém deve te julgar ou te reescravizar por causa de comida, de observações de festa, e que são coisas que eram sombra daquilo que deveria vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo ele está falando ali que essas coisas elas apontavam, elas tiveram o seu papel lá atrás, para haver uma distinção entre aquilo que era santo, aquilo que era reservado, separado o povo de Cristo, e aquilo que era simplesmente o mundo, né, da época, né, aqueles que não eram o povo de Deus. Essa distinção ela era marcada sim por circuncisão, por observância de alimentos e uma série de coisas e preceitos. Quando Cristo vem, há o quê? Há uma liberdade. Vamos observar Hebreus 10, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte, Hebreus 10, versículos de 1 a 4 diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca mais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Ou seja, este trecho ele é muito claro de que todo o esforço, todos os sacrifícios, eles não removem de maneira definitiva e eficaz os pecados. A razão final de tudo é o quê? É Cristo. Romanos 10, 4 fala isso de uma maneira muito clara. Vamos ver aqui, Romanos 10, 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Portanto, a justiça de Deus, ela é feita através de Cristo, em caráter de substituição à observância a todos esses preceitos da lei. E aí em Gálatas 5, versículo 1, nós fechamos esta lógica dizendo o seguinte, olha só que diz Gálatas 5:21, que já foi estudado por ocasião do texto de Gálatas, aqui nas séries de estudos que nós estamos acompanhando, que diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Portanto, nós temos claramente uma visão de que esta parte inicial do texto, onde Paulo combate esta volta, né, ou esta tentativa de observar ritos, observar comidas e festas, isso daí é uma volta ao quê? A uma escravização, né? Porque Cristo nos convida à liberdade, né? Nos convida à liberdade. E um outro aspecto que nós vemos aqui relacionado a esta fuga, né? Fuga de ter Cristo como centro é o quê? É o misticismo.
os versículos 18 e 19 de Colossenses 2 falam sobre isso. Então vamos ler aqui versículos 18 e 19, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Veja bem, olha que coisa fundamental. Ele está dizendo aqui, né, que este culto, esta busca, né, por aquilo que está oculto, né, vem aí do gnosticismo, gnosis, conhecimento, é algo que não está ali claro na Bíblia, é aquela busca por aquela coisa oculta. Eu quero entender como é que funciona aí esse reino, né, ou o reino das trevas. Eu vou aqui saber hierarquias, como é que Satanás atua, vou manipular este mundo, né, de alguma forma. Isto não é recomendado, isto é combatido por Paulo, porque este tipo de conhecimento, ele não faz parte da revelação de Deus, ele não tem Cristo como o centro, né? Existem igrejas, existem pessoas que têm o seu culto em torno de Satanás, não é em torno de Cristo, né? É muito mais um combate a Satanás do que propriamente entender a Cristo e entender o que significou a obra de Cristo, o que significa o senhorio de Cristo na sua vida e, consequentemente, né, nós não estaremos mais sobre o jugo de anjos e potestades do ar que queiram combater, né, a igreja. Por quê? Porque estaremos reforçados em Cristo. Esse tipo de recomendação Paulo combate arduamente. Ele diz assim, olha, não retendo a cabeça, ao qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então qualquer crescimento que não está centrado em Cristo, ele é um crescimento perigoso, ele é um crescimento que não procede de Deus, ele é um crescimento que aponta para o outro lado, para o louvor, para a servidão satânica, né? Então, este tipo de mensagem que Paulo coloca aqui, ele é muito importante, porque ele mostra como que nós temos que tomar cuidado de não andar buscando coisas ocultas, de nós buscarmos a simplicidade do Evangelho centrado em Cristo. 2 João 2:9, desculpa, 2 João 9, porque não tem, só tem o primeiro, só existe um capítulo. O versículo 9 de 2 João diz o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, este tem assim o Pai como o Filho. Portanto, aqueles que não estão centrados em Cristo, centrados na doutrina bíblica, eles não têm Deus. Eles colocam acessórios, misturam outras filosofias, falam, olha, Cristo só... Não, Cristo é legal, mas vamos olhar isso daqui, vamos olhar aquilo. Cuidado, isto não procede de Deus. Cristo é o cabeça, Cristo é o centro, portanto nós temos que viver na dependência de Cristo. E isto daí nos leva à última parte deste trecho que estamos lendo e estudando aqui, que é justamente o ascetismo. O que é o ascetismo, né, religioso? Então vamos voltar aqui e ler as partes finais
dos versículos do capítulo 2 que nós estamos estudando, do 20 até o 23, diz assim: se morrestes com Cristo para com os rudimentos do mundo, porque como que vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis nisto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O ascetismo era um tipo de filosofia moral que pregava o pleno controle do seu próprio corpo, né? Dominando as sensações, renunciando a prazeres, né? E incentivando a passar por sofrimentos físicos que trariam triunfo, né, do espírito sobre os instintos e as suas paixões carnais, né? Tem ali uma dose grande daquela filosofia estoica, né, o estoicismo, né, que estava presente lá na base da cultura grega, né? Tem a ver com isso, né? Vamos observar aqui a palavra rudimentos, tá? A tradução disso é estoicheia, do grego, e ela se refere ao que? Aos ritos, às cerimônias, ordenanças judaicas pelas quais se pretendia obter favor de Deus ou de forças, né, deístas, né, do universo. Então você quer controlar o favor de Deus à sua vida através do quê? Seguindo disciplinas. Ainda que seja, vou ler a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se você está fazendo aquilo como promessa, quantas pessoas pagam promessas procurando fazer aquilo? Olha, se eu passar tanto tempo aqui dando oferta, lendo a Bíblia, não fazendo nada de errado, você esvaziou Cristo. Você esvaziou a graça de Deus, você esvaziou a comunhão com Deus e você passou a cumprir um códice moral onde você vai ter o direito, é como se você criasse uma poupança moral, você tem o direito a partir daí de exigir de Deus coisas. Não, não é por aí. E esse tipo de circunstância, ela não tem, né? Ele diz aqui, tem aparência de sabedoria, tem culto de si mesmo, tá certo? E é uma falsa humildade, é um rigor ascético e não tem valor algum contra a sensualidade ou contra aquilo que os apóstolos falaram, olha, vos abstenhais de relações sexuais ilícitas. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo tem que ser o centro. E se existe um processo de salvação, esse processo de salvação, ele tem que ser também, ele é pela graça, o de santificação também é pela graça. Não é meritocrático, né? Tem um livro muito interessante do Dr. John Street que diz o seguinte, é o livro Purificando o Coração da Idolatria Sexual, da editora Nutra. Lá no primeiro capítulo, que diz assim, alimentando os pensamentos de cobiça sexual. Na página 39 tem um trecho que eu tirei, que é muito interessante, que fala isso. Muitos aconselhados não atingiram resultados duradouros, está falando aqui de conselheiros, aconselhando pessoas com problemas na área sexual, muitos aconselhados não atingiram resultados duradouros, pois tentaram se libertar de suas obsessões sexuais por meio de esforços pessoais, de justiça própria, experimentando apenas o fracasso contínuo. 2 Pedro 2,22 diz o seguinte, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se
no lamaçal. Veja bem, a Bíblia, ela nos passa uma verdade central que é Cristo, o amor de Deus na nossa Bíblia, na nossa vida. Se nós temos uma circunstância onde nós estamos agarrados a procedimentos e não estamos desfrutando da transformação salvífica que o Espírito Santo coloca sobre a nossa vida, nós então somos o quê? Somos escravos. Nós não tivemos a metanoia, uma mudança efetiva, interna de valores, de conceitos. E toda a mudança, ela acaba sendo efêmera, ela acaba sendo muitas vezes hipócrita, ainda que partindo de um coração bem intencionado, querendo fazer aquilo que é certo, mas inócuo para transformar vidas. Portanto, meus queridos, a conclusão de tudo isso é que o centro deve ser a cruz de Cristo, o centro da nossa vida deve ser a mensagem da graça, entender o amor de Deus na nossa vida, absorver os valores, tudo aquilo que Cristo e Deus está contido na Bíblia, e isto pode chegar até nós de maneira tangível, de maneira real, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu já vi e tenho visto pessoas, tanto da nossa igreja, pessoas dentro da minha família, pessoas que se convertem e largam drogas, largam uma vida de vícios, de bebida, de drogas, largam uma vida de devassidão sexual e tem uma transformação num espaço de tempo extremamente curto, extremamente curto, onde você fala assim, poxa, não deu tempo para fazer aí uma terapia, para fazer uma readaptação, uma mudança de hábito, Não, a pessoa se conscientizou, ela se deixou influenciar e agir do Espírito Santo na vida dela, e ela passa a adquirir novos conceitos, passa a adquirir novos valores e tem uma mudança de vida de dentro para fora. E isto é nítido, isto é muito forte, é intenso e as pessoas percebem isso. Existe queda, existem algumas escorregadelas que o verdadeiro crente que tem Cristo no centro da vida faz? Sim, tem, mas não é um padrão, não é o padrão comportamental daquele que se deixou ter a Cristo não só como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Portanto, nós entendemos que Deus ocupa um lugar central da nossa vida e isso não pode deixar de ser verdade em nossa vida. Nós temos que nos agarrar a Cristo. Eu gosto muito desse livro do John Stott, A Cruz de Cristo, porque ele descreve, ele mostra como é fundamental a graça de Deus atuando na nossa vida através da morte de Cristo, através do Espírito Santo, como nós somos transformados por Cristo e somos novas criaturas. Então Paulo ele está combatendo, na realidade, toda esta ideia relacionada a termos uma religiosidade paralela, longe do centro que é Cristo. E nós não podemos fazer isso. Essa era a mensagem que eu tinha hoje. Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor possa abençoar a cada vida que está neste momento ouvindo essa mensagem e que, assim como eu, também temos que ter a humildade de ter Cristo no centro da nossa vida e que não apenas a nossa salvação seja pela graça, mas a nossa santificação, ela possa ser pela graça e que nós possamos ter as nossas vidas transformadas constantemente, indo em direção à estatura de varão perfeito que é Cristo. Esta é a minha oração, o meu pedido para que nós possamos realmente ser homens e mulheres tementes a Deus, que possamos ser uma nação santa, separada, sacerdócio real,
a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que eu clamo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.